Boa tarde. O Resenha recebe hoje o jornalista Zema Ribeiro e o radialista e sociólogo Ricardo Almeida Santos. A gente vai bater um papo sobre música. Uma música de altíssima qualidade, produzida, feita no Maranhão. Eles lançam amanhã, no Rico Choro Convida na Praça, o livro Chorografia do Maranhão. Ricardo Almeida Santos, Zema Ribeiro e Rivane Almeida Santos, que daqui a pouquinho vem aqui para o Resenha. Ricardo, obrigado, boa tarde. Boa tarde, Evaldo. Prazer é nosso estar aqui no Resenha. É sempre bom bater esse papo aberto e tranquilo com você. Zema, mais uma vez, muito obrigado. Você está quase sócio do Resenha. Pois já. É, prazer estar de volta aqui, né, para falar de choro agora, dessa vez. A ideia do livro é uma ideia de memória do choro no Maranhão, de quem faz choro no Maranhão. Como é que vocês, né, fizeram essa tabelinha e como é que isso começou? Eu já venho militando no choro desde 91, Evaldo, e o contato com os mestres do choro, a gente percebia alguns envelhecendo e não havia registro sobre essas figuras, né? Eu ficava preocupado, bom, se essas pessoas partirem para outra, o que é que vai ficar da história dessa gente? E aí isso me preocupava muito, né? E eu via os lançamentos de livros do Brasil afora, eu digo, não. E aí toda vez que a gente precisava pesquisar sobre choro, não encontrava material. E o que a gente precisa então, já que a UFMA e a UEMA abriram faculdade de músicas, tem um curso de antropologia, de história, que se interessam sempre por pesquisar sobre música e todos os seus significados simbólicos e tudo. E eu digo, não, está na hora da gente fazer alguma coisa. E aí eu convidei o Zema e o Rivane para que a gente pudesse, nesse primeiro momento, produzir um material assim primário sobre a história desses mestres. Mas eu achava que devia ser uma história contada pelos próprios. Daí eu sugeri ao Zema um título não muito bom, mas era a ideia que eu tinha na cabeça, e o Zema retrabalhou o título e veio o termo Chorografia do Maranhão. Vocês deram voz aos instrumentistas nesse primeiro momento aí, é isso, Zema? Exatamente, a gente estava acostumado durante muitos anos a vê-los e ouvi-los tocando nas rodas, nos bares, nos palcos dos teatros, mas não conhecia realmente a história do choro, e no caso contada por quem faz o choro no Maranhão desde sempre. Tem dois mestres que são muito citados em diversas das 52 entrevistas, são o Zé Emetério e o Capitão Nuna Gomes, né, que são nomes compositores, são personalidades do choro que partiram sem deixar registro, né? Algumas composições gravadas, mas a história mesmo deles não foi contada. E aí a gente cumpre essa tarefa, né, parcialmente, tanto é que um demonstrador dessa importância desse trabalho é o fato de, por exemplo, Léo Capiba, Zequinha dos Saques e o Agnaldo Sete Cordas terem falecido. Deram seu depoimento para a série e faleceram antes de ver o livro pronto, né? Chegaram a ver a entrevista publicada no jornal Imparcial, que a gente publicou como uma série durante mais de 2 anos, mas não chegaram a ver o livro. E assim, hoje a gente já percebe também que é um esforço de Ricardo, principalmente com o programa, com sua paixão pelo choro, minha e de Rivane também, mas acho que a dele é maior se a gente tivesse uma régua para medir paixão pelo choro, com a formação, né, de novas gerações interessadas pelo choro. E aí, como ele bem falou, as escolas, os cursos de música nas universidades, a Escola de Música do Estado, e uma nova geração que tem se interessado pelo gênero. E aí a gente percebe também que a gente compilou 54 músicos em 52 entrevistas, mas que é um livro que nos deixa feliz, o lançamento, mas ele já nasce defasado, porque já tem personagens novos para serem incorporados nesse livro. E aí, eu sigo contigo, porque vocês, na verdade, tu fez referência a isso, vocês começam o trabalho publicando o trabalho no jornal O Imparcial. Sim. Quer dizer, quinzenalmente tinha uma entrevista, né, com Chorões. Como é que foi essa parceria lá no começo? Como é que vocês pensaram essa articulação lá com o jornal e o papel disso para chegar a esse produto? Na verdade foi algo assim meio intuitivo. A gente precisava de um espaço para publicar e precisávamos nos impor alguma agenda, alguma rotina, porque senão ia ficar aquela coisa de faz uma aqui e outra sei lá quando. Então a gente propôs, né, a ideia da série, e aí a cada 15 dias a gente publicava uma. Às vezes conseguia fazer 3, 4 de uma vez e ficava isso para edição. A gente tinha todo o trabalho de fazer a entrevista, hora e pouco. Teve entrevista que durou 4 horas. E depois fazer a transcrição disso, a edição, e mandar para o jornal, de forma que mandasse o texto já pronto, né, do jeito que a gente quisesse para sair, para garantir que ali estava saindo o melhor da conversa que a gente teve com cada chorão.
Foi bom porque o jornal estava comemorando 90 anos, né, o aniversário de 90 anos, e aí essa série saiu comemorativamente ao aniversário do jornal. E aí eu te pergunto uma coisa, como é que foi a seleção no 52? Como é que vocês, qual foi o critério que você utilizou? É evidente que a tua experiência conta muito disso, mas como é que vocês foram costurando? A gente foi listando, Etevaldo, foi listando os músicos que integravam os grupos de choro. Né? Tentamos primeiro identificar todos os grupos e listar todos os componentes dos grupos, que variam às vezes entre 10 e 13 grupos naquela época, e também mapeando outros instrumentistas que não integravam grupos. Né? E aí entram figuras que se destacam na música, como Francisco Monteiro, como Chiquinho França, outras pessoas que não integram grupo, mas militam não só no choro, mas na música instrumental. Né? Então a gente tentou aproximar essas pessoas que ou são chorão assumidos, ou são músicos instrumentistas, mas que também tocam choro vez por outra, que militam em algum momento nas hordas de choro, participaram dos projetos que a gente desenvolve, e a gente achou por bem trazer aí pessoas, né, que às vezes é mais vinculado à bossa, mas que durante algum tempo militou no meio do choro, inclusive promovendo roda de choro. A gente achou por bem identificar essas figuras como os possíveis chorografados. Né? O livro segue aí, fica a critério de vocês. O livro segue a ordem do que foi publicado em entrevista no Imparcial? Sim, a ordem em que saiu no jornal é a primeira entrevista com o seu Serra de Almeida. Serra de Almeida, Serrinha. Até a última com o Monteiro Júnior, violonista. Serra de Almeida, que integrou a primeira versão do Tiratema. Não, ele já entrou depois. Mas é um músico assim que tem depois que ele entrou no Tiratema, ele não saiu mais. Né? Desde os anos 80, o Tiratema foi fundado na década de 70 e seu Serra já entrou nos anos 80. E ele e Paulo Trabulsi, os dois mais antigos integrantes da formação atual do Tiratema. Tem um negócio legal do Serrinha, é que ele fala que ele por muito tempo viveu na Bahia. Sim. Foi em função da Petrobras. Exatamente. Né? Veio para o Maranhão, montou uma serraria, e ali ele faliu, né? Uma serraria, e a música, o bem da natureza. E a música depois surge a música para ele, né? E a música inclusive ajuda a educação dos filhos, a manter a educação dos filhos e ser essa figura tal que é isso que a gente encontra aqui dentro. Então é uma história assim, é de Serra com essa coisa da Petrobras e da serraria, mas é um traço comum, né, da maioria dos entrevistados. Quase ninguém vive exclusivamente de música, quase ninguém entre os que vivem exclusivamente de música faz só choro. Então assim, essas transversalidades todas, né, a gente acaba conhecendo a história dos músicos enquanto instrumentistas de choro, mas também o que fazem às vezes até para sobreviver, já que o choro é uma espécie de hobby para alguns. E aí eu vou trazer outra figura que está aqui dentro, uma figura de quem eu gosto muito, como repórter várias vezes entrevistei, que é João Pedro Borges. Sim. E tem um negócio legal também, aí eu vou tratar das coisas que são curiosas, né, das falas de cada um. Né, e aí João Pedro fala, né, que ele foi criado, tal, nasceu ali na Operação Parque Bom Menino, Papicum, uma vacaria. A vacaria é essa que hoje tem um prédio chamado Clara Nunes. Exatamente. Né, e ele fala essa relação com a música. João Pedro Senhor é um dos caras, né, fundamentais na música brasileira, importantíssimo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dele, assim. Quem que vai falar dele? Eu vou começar a falar do João, porque o João, eu tenho uma relação com o João quase de paternidade, de uma amizade muito grande, né? E João talvez seja o artista do choro maranhense de maior contribuição na cena choro brasileira atual. Além de ser um exímio violonista, né, que tocou no Brasil, na África, na Europa, nos Estados Unidos, ao lado de grandes nomes como Baden Powell, Rafael Rabelo, Paulo Moura, para não falar de outros tantos, né, figuras importantes que João Pedro ajudou, né, tocando e protagonizou produções de grandes e memoráveis noites cariocas de choro. Né? Lembro de um disco memorável que João Pedro ajudou a produzir, com grandes nomes da cena brasileira do choro, mas João Pedro participou da fundação de um dos capítulos mais importantes da história do choro moderno, que é a fundação da Camerata Carioca. Exatamente. Ele não é da primeira formação, mas a partir da segunda ele já passa a integrar a Camerata Carioca, e a Camerata Carioca ela inaugura uma nova forma de tocar choro no Brasil, que supera a fase de um só solista, para os demais acompanharem, para assumir uma postura mais camerística, onde cada instrumento ganha arranjos especiais, o que torna o choro muito mais rico, muito mais denso e muito mais exigente. Faz com que os chorões, acostumados em rodas de diletantismo, em bares,
assumam cada vez mais uma postura profissional, que necessita de estudo, de compreensão do arranjo. E o choro, a partir da Camerata Carioca, na qual João Pedro Borges figurou como um dos importantes violonistas, para depois ser substituído por outro maranhense, que é o Joaquim Santos, que também consta no livro, né? E a partir daí o choro nunca mais foi o mesmo. Todas as formações que passaram a surgir dali em diante assumiam essa perspectiva de um choro mais de câmera, de uma música mais densa, mais cheia de nuances, mais rica, mais sofisticada e ao mesmo tempo mais instigante, né? Então eu acho que o João Pedro participa desse momento importante. Depois ele sai, vai para a África fazer o ensino da música em países africanos e depois uma temporada importante na França, fazendo concertos, na Europa fazendo concertos de violão. O Resenha faz um rápido intervalo. Ricardo acabou de falar sobre João Pedro Borges, o senhor, e na volta eu converso com Zema Ribeiro sobre um outro prodígio do choro no Maranhão. A Resenha hoje recebe Ricardo Santos, Zema Ribeiro, sobre o lançamento do livro Chorografia do Maranhão. Rapidinho, eu volto já. Resenha de volta, e hoje eu converso aqui com Ricardo Almeida Santos, sociólogo, radialista, Zema Ribeiro, jornalista, daqui a pouquinho o fotógrafo Rivane Almeida Santos, sobre este livro, Chorografia do Maranhão, 54 bambas do choro em entrevistas. Zema, no bloco anterior, Ricardo falava, né, do senhor, do João Pedro Borges, e eu vou te trazer uma outra figura, que é da nossa geração, né, já que ele falou de senhor, Robertinho Chinês. Me fala um pouco do Robertinho, desse trabalho, como é que foi a entrevista do Robertinho, que hoje é uma figura aí, uma revelação dessa música tão fantástica que é o choro. Robertinho é um cara que a gente viu surgindo na cena choro, né? Eu já tinha trabalhado em vários projetos com o Ricardo antes da chorografia, fiz assessoria de imprensa para vários projetos que ele desenvolveu aí ao longo dos anos, e a gente viu o Robertinho ali com 14, 15 anos começar a estraçalhar o cavaquinho e depois o bandolim, né? Que ele transita bem pelos dois instrumentos, hoje até inovando, né? Tocando cavaquinho 6 cordas, bandolim de 10, enfim, evoluindo sempre. E a gente brincava, porque ele era muito novo e muito alto, né? E aí a gente sempre que encontrava o Robertinho, ele estava fazendo aniversário, era sempre 15 anos. Então ele passou uns 5 anos com 15 anos, acho que hoje ele já tem uns 20 e poucos. Mas assim, uma evolução muito rápida enquanto músico, e foi um dos entrevistados mais tímidos, assim, acho que porque era muito jovem. E se eu não estiver enganado, ele é o entrevistado logo depois de João Pedro Borges, né? Então você imagina o tamanho da responsabilidade para um músico que estava começando ser entrevistado logo depois de um ídolo, né? Que é o que João Pedro Borges é para todos nós, tanto os choro repórteres, como a gente se auto-intitulou, quanto para os próprios músicos, né, que compõem a série. João Pedro é uma referência. E ele deu a entrevista no Bar do Léo, como era menor de idade, não bebia absolutamente nada, né? E aí o tempo todo muito tímido, até nas fotos a gente percebe assim aquele espanto, né, na expressão, o que eu estou fazendo aqui, será que eu mereço estar por aqui? Mas a história provou que não seria correto a gente fazer um recorte, digamos, de tempo de estrada, por exemplo, porque realmente tem muita gente jovem, talentosa, fazendo choro e fazendo bem feito, né? O Robertinho, o Wendel, o Wanderson, a turma que começou com o Chorando Calado, enfim. Não dá pra gente falar dos 54, né? A gente vai passar aqui um final de semana, né, batendo papo, né? É verdade. Sobre a chorografia do Maranhão. Mas eu queria te trazer um cara que a gente cruza muito, vê muito, toca com muita gente, que é Arlindo Carvalho. Arlindo Carvalho, grande mestre. E Arlindo faz uma referência a uma outra figura que é muito importante na música nossa, que é a Antônio Vieira. Sim, sim. Me diz um pouquinho como é que foi essa relação com Arlindo, a conversa com Arlindo, tem muita coisa divertida, né? Pois é, Arlindo, eu costumo dizer que é o cara mais polivalente. Eu digo que ele é engenheiro, ele é músico, é compositor, é bailarino, foi aluno de Reinaldo Farai. Mas enfim, o Arlindo, além de ter essa verve jocosa, muito grande quando a gente se encontra, ele integrava a primeira formação do Tiroteima. Ele fazia parte daqueles momentos iniciais ao lado do seu Vieira, né? E depois, quando a gente desenvolveu o projeto Clube do Choro Recebe, lá no Chico Canhoto, o Arlindo integrava o grupo Urubu Malandro, que era o grupo que tinha seu Vieira como percussionista e como cantor, né? Então ele era uma espécie assim de cuidador carinhoso do seu Vieira nesses momentos de apresentação. Era quem ia buscar em casa, era quem
E aí ele acabou, nessas jornadas de Clube do Choro Recebe, de Rico Choro Convida, se tornando um personagem importante da cena chorística, né? E a entrevista com ele rolou na casa dele, né? Assim, ele tem um quarto lá na casa dele muito interessante, né? Cheio de livros e coisas ligadas às artes. E sempre uma conversa muito importante, porque o Arlindo vem de uma família de extremo envolvimento cultural. Ele é irmão da Micol, a mãe dele foi uma militante da cultura também. Então ele tem uma trajetória importante da história, não só da música, não só do choro, como da cultura popular maranhense. Então a conversa com ele foi marcada por essas informações, por esses eu quero causos. agora, assim, que você me ajude, assim, né? Ajude a chamar, ajude a apresentar o fotógrafo, que não é só fotógrafo, o Rivânio Almeida Santos, que também está aqui, junto com você, junto com o Zema. E aí vocês falaram um pouco, o Zema falou um negócio do Bar do Léo, e você falou assim, feito, gravado no escritório, no quarto do Arlindo, quer dizer, Sim. tem muita coisa legal, porque assim, vocês também, as entrevistas não guardavam lugar, né? Vocês rodaram a cidade aí, uma série de espaços, né, para entrevistar essas pessoas. E o Rivânio que está aqui era também responsável por, né, captar a imagem dessa turma toda, Pois né? era para mostrar que era verdade o que a gente estava fazendo, né? Então o Rivânio, que já tinha, a gente já sabia dos dotes fotográficos dele nas festas familiares e do encantamento dele com as cenas da cidade, que ele sempre registra, aí nós o convidamos para ser o nosso fotógrafo. Rivânio é meu irmão e para mim foi uma alegria muito grande contar com a colaboração dele nesse projeto desafiador. Bem, prazer recebê-lo no Resenha. Parabéns também pelo trabalho, parabéns Obrigado, pela obra. Etevaldo. E assim, uma satisfação muito grande estar aqui e poder falar desse trabalho, que eu tenho muito orgulho de ter participado, porque consigo visualizar a importância que ele tem para a história da música maranhense, mas também, mais ainda, pela história da cultura brasileira, né? Me fala uma coisa, como é que é essa coisa assim, já que você também cumpriu também mais esse papel que é o de fotógrafo desse trabalho, como é que foi fotografar esse bando de fera aí, essa turma toda? O que você teve de facilidade, dificuldade? Como é que é isso aí? Me conta um pouquinho desse trabalho teu de fotografia. Para mim foi um desafio, né? Primeiro porque assim, como eu já sei do trabalho que o Ricardo desenvolve, já acompanho há bastante tempo, já tinha noção da grandiosidade que seria, né? Então assim, para mim eu aceitei como desafio. Com um pouco de medo, né? Será se vou dar conta, se não. Mas foi tranquilo, todas as pessoas são, como todo mundo ligado à cultura, ligado à música, as pessoas bem receptivas, bem tranquilas. A ideia dos registros era fazer tudo mais natural possível, não era cenas pousadas, era registrar os momentos da conversa de forma que se mostrasse quem realmente estava sendo entrevistado, quem estava entrevistando, o local onde estava, para mostrar um ambiente em si, onde as pessoas estavam confortavelmente contando suas experiências, suas histórias de vida. Quando te revelaram, quando te contaram que assim, vocês iam percorrer uma série de lugares, né, de São Luís, assim, como é que você, este olhar fotográfico, pensou o quê? Imaginou que tem um monte de craque, um monte de fera da música, cada lugar é diferente, cada espaço é diferente, as pessoas reagem, né, de distintas maneiras, né? Mas como que você olhou para esse lugar e disse, e agora? Como é que eu faço isso? Pô, me achou também um pouquinho atrevido em aceitar o convite, né? Porque assim, a fotografia para mim é uma paixão, é um hobby, é uma terapia, é algo que eu faço por prazer, né? Então, assim, e aceitar esse desafio, registrar pessoas icônicas da música maranhense brasileira, me foi bem interessante, desafiador o trabalho, como já disse anteriormente. Mas eu tinha certeza que os ministrados, guiados por Ricardo, por Zema, para mim seria tranquilo, porque eu tinha certeza que nenhuma roubada estaria. Então foi... Quem é o mais, assim, né, o mais chato fotografando, assim, a Zema ou o Ricardo? Quem que mais perturba na hora de fazer a foto? Olha, acho que o mais chato sou eu mesmo, que é a questão de... Tá levando a barra dos dois, né? Não. Eu sou um pouco mais exigente em questão de ver luz, mas eu deixei eles bem à vontade. Tem um personagem também aqui do quem eu gosto muito, é muito bacana, uma figura, o Biratã Souza. E o Biratã, de certo modo, ele mantém uma crítica que é, né, não é antiga, mas até uma crítica muito razoável.
e sobre essa coisa da música feita no Maranhão, Sim, da música sim. feita por aqui e tal. Como é que foi a conversa com o Biratã? Foi uma conversa bastante marcada por um tom de contundência muito forte do Bira, né? O mestre Biratã, todo mundo sabe da genialidade dele musical, mas ele não esconde os seus descontentamentos com os rumos que as coisas tomam, né? E aí ele vai apontando diversas frentes de cisânia, de conflitos, de problemas. Não foi uma entrevista fácil nesse sentido, porque como tem diversas questões colocadas em diversas frentes, né? É a compreensão dele, né? É fruto da trajetória dele, da caminhada dele enquanto artista, que sai do Maranhão em uma época, vai para o Centro-Sul, Rio, entre Rio e São Paulo, e tem que enfrentar todos os preconceitos que um artista nordestino enfrenta no Centro-Sul. Ainda hoje isso é assim. Você imagina isso 3 décadas atrás. Então eu acredito que isso revela muito da trajetória, do enfrentamento que o Bira fez em toda a sua carreira, né? Mas acho que tem algumas coisas aí, talvez não está revelada, mas Zema estava me chamando a atenção para algumas coincidências desse trabalho. Por exemplo, a primeira entrevista que nós fomos fazer foi com o mestre Serrinha, num bar chamado Comidinha de Boteco, lá no Coajap, né? A primeira entrevista foi com o seu Serrinha, e aí a gente senta, bota o seu Serrinha para sentar. Quando a gente olha com o seu Serrinha sentado, na cabeça do seu Serrinha a decoração era de LPs, tinha fotografia do LP Os Carioquinhas no Choro, né? Por pura coincidência, a gente não fez nenhuma escolha. Quem escolheu o local não foi o Rivone, não? Não, nesse Foi o Rivone que escolheu o local para você estar. A gente estava lá foi. e fomos conversar. Escolhemos a mesa aleatória. E estava lá Os Carioquinhas no Choro. Por coincidência, Os Carioquinhas é o grupo que é o prenúncio da Camerata Carioca, que é integrado por Luciana Rabelo, que assina a apresentação do livro e que vai estar no lançamento amanhã, isso que eu te dizer. No sábado. Eu queria né? que você antecipou um pouquinho, se soubesse que tinha essa tua fala, eu deixava o programa rolar logo, você tocava o programa, né, até amanhã, e fala, o lançamento do livro é amanhã. Amanhã, a partir das 7 da noite, né, vamos ter mais um sarau do projeto Rico Choro Convida na Praça, e a gente achou muito oportuno aproveitar que a convidada é a Luciana Rabelo, que vai ser recebida pelo Regional Tirateima e pelo DJ Franklin, que é um dos maiores pesquisadores da música brasileira que eu conheço, né? Música de festa, mas não é batistaca, é um cara que tem assim, uma sensibilidade incrível, e ele está sempre quase residente do projeto. É um dos poucos que é residente do projeto, todos os anos ele faz parte. E aí a gente vai receber a Luciana, que vai ser a convidada do Tirateima, e vamos aproveitar o início da festa para fazer o lançamento do livro Chorografia do Maranhão em uma noite, espero, não de chuva, de lua cheia, que eu estou rezando para que isso possa acontecer. Será? Amanhã. Caixa. Amém. Muito obrigado. Prazer, querido. Ivan, muito obrigado. Zema, chega para cá de novo. Zema, muito obrigado. Valeu. O resenha fica por aqui. Volto na próxima segunda-feira, depois do programa Zé Cirilo. Amanhã, passa Gonçalves Dias, né? Te vejo lá. Tchau. Bom final de semana a todos.